Bom dia. Ouvindo bem aí, Egídio? Tá picotando? Estou ouvindo bem. Tá bom. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Fazendo a contextualização no plano de ensino. Nós estamos na nossa segunda unidade didática, perseguindo o objetivo específico. Na última aula, nas últimas aulas, melhor dizendo, então nós estudamos que planejamento do sistema de transportes, que é o início da solução dos problemas do sistema de transportes de uma determinada região, ele consiste num processo em que uma equipe, da qual o engenheiro civil pode participar, tem condições e habilitação legal para participar. Então, essa equipe vai desenvolver esse planejamento, é desenvolvido segundo um processo, um enfoque sistêmico, né, que é essa metodologia de solução de problemas, né, que já sabemos do que se trata. Esse processo é desenvolvido com a participação da população, ou seja, todos os atores do sistema, e o resultado desse processo, quer seja para uma área urbana, quer seja para uma região, é um plano, um conjunto de diretrizes, ou mais especificamente uma proposta de sistema de transporte para aquela área de estudo, e essa proposta vai, então, contemplar soluções antecipatórias, né, já que se trata de planejamento, para os problemas de transportes dessa área de estudo, mas também essas soluções vão contribuir para o estado, né, a situação, a vida, né, que as pessoas, a população daquela área de estudo deseja. Mas essas propostas, essas soluções também estão sujeitas a determinadas restrições. Então, nós vimos que essa antecipação ela pode ser de longo, de médio ou de curto prazo, né, feitas, né, lembrando-se das devidas observações feitas. Né. E então, após essa conceituação, estudado, né, resumidamente como que surgiu esse processo, a estruturação, né, metodológica, técnica dele, como esse processo se insere, né, no planejamento global da economia. Então, passamos para o item 2, em que estamos estudando a execução do processo, obviamente dentro das limitações aqui da disciplina, que é uma disciplina, né, introdutória, básica,
Então, vimos que, da mesma maneira que fizemos a construção do conceito, né, para facilitar a memorização, então, também estamos construindo essa metodologia, ou seja, as etapas, né, as fases da execução desse processo, tendo como fundamento exatamente o enfoque sistêmico, que tem como princípio conhecer, explicitar, detalhar o problema antes de partir para as soluções. Então, nesse sentido, nós vimos que, como conhecimento do problema, nós temos aqui 5 fases do processo. Já percorremos 5 fases do processo. Estamos na quinta, né? Percorremos 4 e estamos na quinta. Na fase 1, conhecimento, né, dos problemas. A fase 2, determinação de metas, objetivos, padrões, restrições. Fase 3, nós já fizemos a observação aqui que, né, pulamos, né, mas ao final nós vamos voltar a ela. Fase 4, levantamento, né, de dados caracterizadores da demanda atual, né, que é efetuado segundo também uma metodologia. Em seguida, a demanda, né, a demanda futura, a fase 5, né, como determinar a demanda futura. Então, nós vimos que, como futuro, não é possível levantar, determinar, porque não existe. Isso aí é feito com a demanda atual. Então, o que se faz é uma previsão, por exemplo, utilizando um modelo, né, e conforme nós também estudamos em engenharia de transportes, os modelos mais comuns são os modelos matemáticos, né? E nós vimos tem todo princípio, né, um fundamento subjacente para a utilização desse modelo matemático para a previsão, conforme estudamos aqui, né? Inicialmente, é preciso determinar as variáveis independentes, depois a relação entre as variáveis independentes e a dependente, depois é feita a calibração do modelo, para então, alimentando o modelo com dados, valores futuros das variáveis independentes, determinarmos ou fazermos, né, a previsão do estado futuro do sistema. Ou seja, a calibração, ajustamos os parâmetros do modelo de modo que o modelo faz uma descrição do estado atual do sistema e, uma vez calibrado, alimentando-se, né, o modelo com valores futuros das variáveis, nós temos, então, a previsão do estado futuro do sistema, né? Então, nós vimos que o modelo, né, matemático que nós iríamos estudar aqui no curso, né, como exemplo, ilustração dessa previsão da demanda futura, é um modelo, né, convencional, clássico, chamado modelo sequencial de 4 etapas, em que essas 4 etapas, elas na verdade, como qualquer modelo, né, é uma abstração da realidade, usado para simular
sistema real. Então, esse modelo sequencial de 4 etapas, nós vimos, ele simula o processo de decisão de realização, né, de um deslocamento, no caso de uma pessoa, uma viagem, né? Então, cada uma das, né, se você tenha, você decide, né, voo o FRJ pela Grajaú Jacarepaguá, então, intrinsecamente, você tem aí 4 etapas, né? A geração do deslocamento em função da atividade, a distribuição zonal, né, na área de estudo, em função da sua origem e do destino, que é o local da atividade, a escolha do modo, em função das alternativas disponíveis, e a escolha de uma rota em função das alternativas disponíveis. Obviamente que se você, né, se o usuário tiver apenas uma alternativa, não vai haver escolha, né? Ele é um chamado usuário cativo, né? Pois bem, então, a partir, né, dessa explicitação conceitual, então nós vimos em termos quantitativos, né, gerais aqui do todo, como é que isso se processa, ou seja, inicialmente são determinadas as produções e atrações futuras, né? P grandes is A grande J, né? O modelo, né, de produção e atração. Em seguida, um modelo de distribuição para exatamente a determinação da matriz futura de origem e destino, que será repartida, né, pelo modelo de repartição modal ou modelo de escolha modal. E então, para cada uma das matrizes origem e destino futuras por modo, né? Peraí que eu esqueci de desligar a campainha desse celular, pessoal. Um minuto. Então, a partir das várias matrizes, origem, destino, futura, são determinadas as rotas, né, entre cada par origem e destino. Então, na avaliação de ontem, foram abordados esses aspectos. E teve uma questão que aconteceu o seguinte problema. Apesar de, né, aqui nós, né, termos reforçado que uma matriz origem-destino, né,
sempre as linhas são a origem, as colunas são o destino, né? Obviamente estava escrito, e vale o escrito. O que aconteceu? Vocês estão vendo aí na tela o cursor piscando, e eu fui simplesmente, como o J está sendo cortado aí pela divisão, eu fui querer ajustar e dei um espaço para o J e mais para a esquerda. E aconteceu isso. Então, por um critério de justiça, foi considerado tanto quem fez o cálculo corretamente, já que isso aqui era uma matriz origem e destino, né, não poderia ser J na linha, como, né, quem, sei lá, achou que era uma pegadinha, enfim, que tinha invertido, fez ao contrário. Tá? Então, ninguém saiu prejudicado. Tá? Mas, pelo amor de Deus, não pensem que pode ser, né, isso aqui é uma escolha, né, destino nas linhas, não. A origem nas linhas e a convenção é ir para a linha, por isso que é matriz de OD, né? Matriz origem destino, e J para a coluna. Eu vou, inclusive, mandar aí, aproveitar o, né, o correio aqui de mensagens aqui do AVA para mandar uma mensagem, porque o normal aqui enfim, é época de... Ô, professor. Oi. Olha, eu nem vi isso. Exatamente, pois tá? Eu nem vi isso. É exatamente isso que eu estou falando, já era uma coisa tão automática que eu vi várias pessoas, né? Várias não, porque a nossa aula aqui é mais ou menos isso, né? 13, 10 pessoas, das quais aí algumas, às vezes, nem estão aí de corpo presente, mas, enfim, tem pessoas que realmente não podem, que tem até que trabalhar porque a família, mas tem gente que se aproveita disso, mas ninguém é Deus para tentar, né, resolver esse tipo de situação, eles ficam com a consciência de qualquer um. Então, para as pessoas aí que enviaram e-mail, não houve prejuízo, né, de ninguém, foi quem fez o cálculo. Eu já corrigi, revisei um por um, né, quem fez o cálculo, invertendo o J com o I, foi considerado correto, e quem fez né, a abordagem correta, que era que nós estudamos aqui, também está correto. Tá? Então, já estou respondendo aí quem mandou e-mail. Tá? Pois bem, então, visto isso, hoje nós vamos estudar, iniciar, né, o estudo desses modelos, né, de geração, distribuição, escolha modal e alocação. O nosso tempo é limitado, eu, né, falo demais, já gastei meia hora aqui, né, mas, enfim, é preciso contextualizar, né, é preciso, né, a gente entender, acompanhar as coisas, não dá para sair correndo e colocar uma coisa gravada aí de qualquer maneira, enfim, tento fazer uma aula o mais normal possível aqui. Então, nós vamos seguir a seguinte estratégia, que é fazer um detalhe maior para a geração e para a alocação, porque os modelos de geração, distribuição e repartição têm, digamos, um princípio muito parecido, são semelhantes, né? Uma equação matemática, né? Faz-se a calibração, alimenta-se com valores futuros, faz-se a previsão. A alocação já é um modelo, né? Também é matemático, mas é um, não é
ele funciona de maneira diferente, né? Uma maneira mais associada à realidade, mais prática. Então, com a geração, nós vamos fazer um detalhamento melhor para vocês perceberem aquela coisa da calibração, né? Vamos fazer um exemplo, distribuição e escolha modal, vamos só apresentar o exemplo já, utilizar o exemplo, né? Já utilizar o modelo já calibrado, melhor dizendo, e na alocação vamos novamente fazer um exemplo. Então, vamos ver se, né, até onde nós conseguimos ir. Então, vamos iniciar aqui pela geração. Como que nós determinamos, segundo aquele processo de utilização de um modelo matemático, né, como que nós fazemos isso com um modelo de geração de viagem, mais especificamente de produção e de atração. Então, nós temos vários, né, modelos, mas nós vamos aqui estudar dois especificamente. Tá? Um para a produção, que é o modelo chamado de análise de categorias ou de classificação cruzada, e para a atração, o modelo de regressão linear múltipla. Tá? Então, eu vou começar pelo modelo de regressão linear múltipla, que é, então, o modelo que será utilizado aqui como exemplo de modelo de determinação das viagens ou dos deslocamentos, se for, né, de carga, futuras por cada zona da área de estudo. Né? Então, usando o exemplo que já fizemos anteriormente, o modelo de regressão linear múltipla é esse modelo aqui. Né? Então, o que é esse modelo de regressão linear múltipla? É um modelo que vocês já conhecem. Né? Então, normalmente na maquininha de calcular, e essa maquininha que vocês gostam muito, essa caixa, né, daquela capinha preta, é a mais utilizada, vocês têm uma tecla estatística em que vocês, né, entram com um conjunto de pontos coordenados, ou seja, é um ponto definido por um x e por um y. Né? Você tem aqui um x1, um y1, então aqui você tem um ponto. Né? Então, vocês pegam um determinado banco de dados, né, vários valores de x e y, de modo que sem fazer nenhum teste, né, para saber se a relação entre x e y é realmente linear, vocês então ajustam uma equação.
ou melhor dizendo, ajustam uma reta. Isso aqui não está aparecendo, mas é uma reta, né? Y igual a f de x ou a 1x1 mais a n xn mais a constante. Obviamente que se você tiver n variáveis, né, espaço aí n dimensional, não, o que nós estamos vendo aqui é o espaço bidimensional, né? Seria apenas uma variável x. Então, esse ajuste dessa reta se dá por um método chamado de mínimos quadrados, em que você tem aqui essa nuvem, né, de pontos, e então o que essa reta aqui faz ou melhor dizendo, essa reta é ajustada da seguinte maneira. Dado aqui um x1, ou pegar aqui um ponto melhor, que isso fique mais claro, vou pegar aqui um x25, digamos. Esse x25 corresponderia a um valor real aqui, vou chamar y real 25, e a esse x25 você teria aqui um valor estimado, né, pela reta, que seria o y estimado 25. Então, essa reta é ajustada por um processo que, não sei até se vocês tiveram contato com isso em topografia, para ajustamento de poligonal, vocês lembram, né? Você tem o erro angular e o erro linear na poligonal, né? Quando você faz o levantamento de campo, que vai fazer o cálculo das coordenadas, então existe um ajustamento chamado método dos mínimos quadrados, é esse mesmo método. Então, esse método, o que ele faz? Ele ajusta uma reta aqui, tal que o quadrado desses desvios aqui entre o y estimado e o y real seja mínimo. Tá? Então, esse é o método dos mínimos quadrados, né, para ajuste dessa reta, e esse modelo é o chamado modelo de regressão linear. Se você tiver apenas uma variável x, modelo de regressão linear simples. Se tiver n variáveis independentes, modelo de regressão linear múltipla. Tá? Mas esse modelo, para que ele possa ser utilizado, é necessário que ele satisfaça, ou melhor, que os dados, né, os quais esse modelo vai ser ajustado, satisfaçam duas premissas. A primeira, que haja uma relação linear forte entre y e x, e, segundo, que haja uma relação linear fraca entre
os x. O que é a relação linear forte e a relação linear fraca? Lembra que nós fizemos aqui uma nuvem, né? Plotamos aqui, né, vários valores de pontos, né? Então, vocês veem aqui que essa nuvem aqui tem um formato aqui muito próximo de uma reta, né? Mas você poderia ter uma situação em que essa nuvem não teria o formato de uma reta, teria um formato, digamos, assim, né? Então, isso aqui fatalmente, né, não apontaria para uma isso aqui fatalmente não apontaria para uma relação linear forte. Como é que se mede especificamente, né? Ou como é que se determina, na verdade, né? Faz-se esse gráfico, né, para ver como é que está. Não, você faz essa, né, mede, verifica se essas duas premissas estão presentes para aquele banco de dados, calculando o R. O que é o R? O R é coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente de correlação linear, ele é uma estatística, tem uma fórmula que você calcula, e ele varia de -1 até +1. Quanto mais próximo ele tiver aqui de 1, mais forte é a relação linear. Por exemplo, se você tivesse o ponto 1 aqui, fosse x igual a 1, y igual a 1. O ponto 2, x igual a 2, y igual a 2. O ponto 3, x3 igual a 3, y3 igual a 3. Então, você teria uma reta perfeita, né? Então, o coeficiente de correlação linear seria 1. Né? E quanto mais próximo de zero, menor é a relação linear entre as variáveis que você está calculando o coeficiente de correlação linear. Feito isso, ou seja, visto que o modelo de regressão linear múltipla pode ser utilizado no banco de dados, então faz-se aquele procedimento, né, que nós já estudamos na aula passada. Professor, Ué, e -1? -1 é porque simplesmente ele estaria, a reta estaria o contrário, né? O contrário é a maneira de dizer, deixa eu mostrar aqui. Entendi, mas seria forte, então. Seria forte também. Quanto mais próximo de 1, positivo ou negativo, maior é a correlação linear, tá? Entendi. Na verdade, 1 é a correlação linear perfeita, tá? Mas então, feito isso, então faz-se a calibração e em seguida a previsão, né? O -1 seria Seria... o -1 seria isso aqui, né? Aqui é +1, aqui é -1, Ah, ok. tá? Tá, só coeficiente angular negativo, entendi. Então, aí no nosso resumo,
nós temos, então, a reprodução de um livro, né, que é um livro antigo, nessa época até, né, mas, obviamente, esse método estatístico, né, é um método também antigo. Então, aqui nós temos o nosso resumo, nós temos aqui esse exemplo, né, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Tá? Então, não é necessário vocês, né, aquela estratégia que a gente combinou, obviamente que não é obrigado ninguém seguir, era apenas uma recomendação, de ter impresso isso aqui e fazendo as anotações. Então, é o seguinte, esse é o nosso banco de dados. Então, espero muito que, ao se deparar com esses valores, vocês já tirem conclusões imediatas. Se tem aqui 16 zonas, significa que a área de estudo foi dividida em 16 zonas. Ah, mas não são 3, não. Aquilo ali era só um exemplozinho teórico ideal que a gente fez, né? Só para mostrar aquele todo, ver como os valores, né, se encaixavam. Então, aqui também não é um exemplo real, né, mas é algo, né, que para poder se fazer isso estatisticamente, você tem que ter um número maior, né, de dados. Né? Então, aqui nós temos dados de viagens atraídas por cada uma das zonas, dados levantados, e não estou sabendo, não estou lembrando isso. Então, aqui, na aula passada, né, nós já vimos que com os dados, né, da fase 4, nós montávamos a matriz de OD atual. E com essa matriz de OD atual, nós determinávamos as viagens produzidas, né, atual, e as viagens atraídas atuais, né? Viagens produzidas também no plural, né? Viagens produzidas atuais, né? Então, aqui, os PIs minúsculos, os P minúsculos I, melhor dizendo, e os As minúsculo J, né? Então, aqui, né, são os A minúsculo J para essa área de estudo. Então, esses dados aqui foram obtidos a partir dos dados de deslocamentos que nos permitiram montar a matriz de OD atual e, a partir da matriz de OD atual, conforme a gente acabou de revisar, determinar as atrações atuais de cada uma das zonas. Essas variáveis aqui independentes, x1, x2, x3, x4, são empregos, né, por zona. Empregos totais, né? É o X1, X2, empregos em manufatura, X3, emprego varejo e serviços, X4, empregos em outras atividades. De onde veio isso? Foi exatamente o levantamento de dados das atividades. E por que nós vamos fazer viagens atraídas com emprego? Por quê? Porque nós vimos aqui, já estudamos, que o primeiro passo é exatamente escolher que variáveis independentes influenciam a variável dependente. Então, nessa aula aqui, eu até mostrei, né, que, olha, a gente viu lá a partir daquele exemplo do PDTU aqui,
do Rio, né, que foi feito lá em 2005, que quanto maior a renda, maior o índice de mobilidade, né, quanto maior a escolaridade, maior o índice de mobilidade. Ou seja, é usando o banco de dados, né, analisando os resultados do levantamento de dados que você, né, chega a essa conclusão. Agora, obviamente que aqui é algo que também, a partir do que nós já estudamos, né, e mais especificamente do conceito de atração, se pode concluir facilmente que, se uma zona tem empregos, essa zona vai atrair viagens por motivo do trabalho, óbvio. Então, tem esse banco de dados aqui levantado. Eu posso usar o modelo de regressão linear múltipla para fazer a previsão, né, de A grande J para essa área de estudo aqui, 16 zonas. Então, o que eu vou fazer? Vou verificar, né, se entre y e cada um dos x tem uma alta correlação linear e se entre cada par de x tem uma baixa correlação linear. Se essas duas premissas forem satisfeitas, então ah, eu posso calibrar o modelo e, uma vez calibrado, utilizar o modelo calibrado para fazer a previsão. Então, aí nesse livro que eu copiei aí para vocês, então ele propõe uma sequência, né? Que é: examine os relacionamentos entre a variável dependente e cada uma das independentes em separado. Esse, a fim de identificar não linearidades, é exatamente o que a gente já falou. E aqui ele faz uma observação, digamos, mais específica, mais estatística, né? Se, né, não tiver um R alto, se não, né, não for uma relação linear boa, você tem ainda uma estratégia de tentar linearizar. Então, ele dá até um exemplo aí de usar logaritmos, mas não vamos entrar nessa particularidade aqui, né? Então, como é que é feita aquela, aquele exame, né, de saber se o R entre Y e cada um dos X é bom e se entre os vários pares de X é ruim? Você faz uma, né, para, digamos, facilitar a análise, você faz uma matrizinha, que é a matriz de correlação, que é isso aqui. Então, aqui, nas linhas você tem os X e o Y, e da mesma maneira nas colunas. No cruzamento de uma linha com uma coluna, você tem o R, esse R que a gente acabou de falar, entre aquela linha e aquela coluna. Então, por exemplo, aqui nessa coluna, eu tenho um R entre Y e cada um dos X, entre Y e X1, né? Entre Y e X2, entre Y e X3, entre Y e X4. E, obviamente, aqui eu tenho um, porque a correlação linear entre uma variável e ela mesma é a correlação linear total, né? 1. Tá, e aí como é que eu cheguei a esses valores? Então, falei que nós íamos fazer um exemplozinho aqui para vocês, né, se situarem. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, usando o Excel, né? Poderia ser um outro software estatístico. Então, usando aqui o Excel, só apagar isso aqui, pessoal.
Então, é o seguinte, isso aqui é o mesmo... É aquele mesmo banco de dados, né? São aqui as 16 zonas, né? O Y, X1, X2, X3, X4. Então, o Excel, ele possui a versão nova também, eu tenho aqui, inclusive, mas eu acho essa daqui mais simples, né, de utilizar. Então, ele tem uma ferramenta aqui de análise de dados. E, obviamente, isso aqui é um pacote estatístico, né, tem coisa aqui que eu, pelo menos, nem sei o que significa, né? Nós vamos usar aqui, e a equipe de planejamento tem lá, né, nós vimos que é uma equipe multidisciplinar. Então, vamos usar aqui a regressão, tá? Então, vamos fazer vou exemplificar aqui, calcular o R entre Y e X1. Então, aqui ele pergunta onde estão os Y, né? E aí eu vou mostrar para ele aqui. Então, aqui nessa coluna, né? São os 16Y. Estão aqui. E aqui, onde estão o X ou os X, tá? Então, eu vou fazer aqui Y e X1. Vou pedir para ele... Aqui tem uma série de outras coisas que você poderia... Vou pedir para ele colocar esses resultados bem aqui. Aqui está dando um problema aqui. Ah, tá. Peraí. Professor, ó, você não pegou a relação com o cabeçalho, não? Não seria só números? Entendeu, professor? Exatamente, você está certíssimo. Só que eu disse que tem um rótulo. Ah, tá legal. Tá? Tá, desculpa. Aí, não, você está certíssimo. Se eu não colocasse isso aqui, se eu não assinalasse essa aqui, ó, ele ia dar errado, porque ali o título ali, né, não seria considerado, tem que ser só número mesmo. Mas aqui ele está desconsiderando porque é o rótulo aí. Por que isso aqui é interessante aqui para a aula? Porque aí vai aparecer o que é a variável, né? Então, deixa eu ver aqui se agora eu fiz certo. Pronto, está aqui. Então, aqui nós temos um resultado, que é um resultado da regressão completa, mas aqui eu estou exemplificando só o cálculo do R, né? Então, é isso aqui, ó. Múltiplo R, por que múltiplo R? Porque se eu tivesse vários X, ou seja, se eu já estivesse fazendo a calibração da equação, que é o que a gente vai fazer mais tarde, então esse R aqui seria o R múltiplo, né? Seria a correlação linear entre Y e todos os outros X ao mesmo tempo. Como aqui eu só tenho um X, então esse R aqui é o R simples, 0,996. Então, se nós formos aqui, ó, entre Y e X1, 0,996. Esse 0,996, como surgiu, aqui eu calculei. Poderia ter calculado na mão aqui, tem uma fórmula.
Então, aqui é o 0,996. Agora eu vou exemplificar, calcular o R entre pares de x, usando também a mesma ferramenta aqui, o Excel. Então, agora, eu vou fazer a regressão entre x1 e x2. Né? Posso considerar o x1 como sendo y, o x2 como sendo y, tanto faz. Então, vou fazer aqui entre x1 e x2. Então, ferramenta de análise de dados, análise de dados, regressão. O y agora está aqui, é o x1, e o y está aqui. Vou pegar o x2. E agora, eu determinei que, aliás, eu calculei que o R entre x1 e x2 é 0,977, 0,98. X1 e x2, 0,978. Aqui no livro. Tá? Então, você vê que para esse banco de dados aqui, eu não posso fazer uma regressão linear usando x1 e x2 na mesma equação. Por quê? Porque elas têm uma alta correlação linear. E óbvio que só você, analisando aqui, se x1 é emprego total, x2 é empregos em manufaturas, né? Então significa que x2 faz parte de x1. É por isso que está dando, né? E provavelmente essa zona é uma zona, né, muito industrial. Né? Manufaturas são indústrias. Né? Aliás, eu estou vendo que está errado aqui, está manufaras. Né? Está faltando letra aqui para danar, né? Manufaturas. Tá? Então, é assim, né, que se monta essa matriz de correlação linear. Né? Então, examina-se essa matriz, né? Eu faria entre y, fiz entre y e x1, né? Eu faria y com x2, y com x3, y com x4, e aí preencheria essa coluna aqui. Ó. Depois, faria x1 com x2, eu já fiz, x1 com x3, x1 com x4. Depois, x2 com x3, x2 com x4. E, por último, x3 com x4. Ah, não faz x4 com x3? É a mesma coisa. Não é? Então, com isso, eu monto essa matrizinha de correlação linear e aí vou ver, né, que possíveis equações eu poderia montar aqui. A partir, né, equações o quê? De regressão linear múltipla. Né? Então, analisando esses dados, seguindo, né, o mesmo procedimento análogo que eu já falei há pouco, né? Y com x1 ou y com x2, né? Y com x1 é R alto, Y com x2 é R alto. Mas como x1 e x2 é R alto, então você faz ou Y com x1 ou Y com x2. E não Y com x1 e x2. Ah, eu quero colocar mais de uma variável independente. Então você pode pegar aqui, ó, Y com x2 é alto, y com x3 não é ruim, né? Não é alto, mas também não é ruim. E
x2 e x3 tem uma correlação linear baixa. Então, poderia fazer uma equação y, x2, x3, como poderia fazer y, x2, x3, x4. Né? Então, são essas equações aqui que, copiando o exercício aí que tem nesse livro, que está explicitado aí que livro é, da bibliografia, então, o autor aqui propôs essas 4 equações. Então, agora eu vou fazer a calibração. Então, tem as fórmulas estatísticas que eu calcularia. Os coeficientes das variáveis independentes e as constantes. Então, aproveitando o que a gente já tinha feito aqui, então aqui foi não, isso aqui foi x1 com x2, né? Não dá para aproveitar, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma mágica aqui. Não, não consigo. Então, eu vou fazer uma calibração, eu vou ajustar uma equação que vai ser essa equação aqui. Equação C. Tá? Ferramenta de análise de dados, uma regressão. O meu y está aqui. E eu quero x2 com x3. Então, vou pegar aqui x2 com x3. Y de B1 até B17. Então, é o seguinte. Aqui é o resultado em termos da calibração. Aqui é a constante, 29 alguma coisa. Aqui é o coeficiente de x2. E aqui é o coeficiente de x3. Esses valores, se a gente tivesse feito aqui y com x1, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Isso aqui é y com x1. Então, y com x1, ele dá muito próximo do valor que está aí no livro. Por que não está dando igual? Porque provavelmente esse exemplo do livro foi feito um cálculo à mão. Né? Eu falo à mão porque não foi utilizando um software que faz, né, um ajuste melhor. Tá? Então, aqui y com x1, então eu tenho aqui coeficiente de x1 0,93, a constante 58. Para y com x2, x3, eu tenho
Coeficiente de X2, 0,89, aqui aproximadamente, né? 0,9, e o coeficiente de X3, 1,26. Quanto que a 61,4 e 0,93, né? Aqui está dando quanto? 0,93 e 58. Aqui no livro, para a equação C, 0,89 e 1,29. O Excel forneceu quanto? 0,89 e 1,27. Tá? Então, você vê que os valores estão bastante próximos. Tá? Não é um erro de nenhuma das partes. Tá? Bom, então, faz-se isso para todas essas equações aqui. E aí? Qual delas vai ser escolhida? A, B, C ou D? Então, essa escolha ela é efetuada usando-se um critério quantitativo e um critério qualitativo. Da seguinte maneira: se quantitativamente a equação não for boa, ela já é desprezada. Se pelo critério quantitativo a equação for boa, então faz-se a análise qualitativamente. E aí, se qualitativamente a equação não for boa, mesmo ela sendo boa pelo critério quantitativo, ela não vai ser utilizada. Provavelmente, eu já falei aqui um exemplo, né? Besteira, né? Que você pode fazer, por exemplo, uma regressão entre precipitação pluviométrica e vitórias do Flamengo e achar uma outra correlação linear. Ou seja, um critério estatístico, quantitativo, estava dizendo que choveu, o Flamengo ganha, né? Jogo do Flamengo com chuva, ele ganha. Mas qualitativamente tem alguma relação? Obviamente que não. Ah, por que que deu alta? Porque o time, né, tem um grande número, né, um time vencedor. Então, estatisticamente, né, isso aí daria, né, se você fizer várias relações aí, vai dar uma correlação alta, né? Então, esse critério quantitativo, ou essa avaliação quantitativa, é uma avaliação estatística. Então, essa avaliação estatística, como o nome está dizendo, é uma avaliação que faz-se de determinadas estatísticas, né? Ah, o que é estatística? É um termo técnico que os estatísticos usam, por exemplo, média, variância, desvio padrão, isso são estatísticas, né? Que eles chamam de estatísticas. E a avaliação qualitativa é a chamada análise de razoabilidade, né? É aquele termo que a gente já usou aqui, de verificar se existe uma razoabilidade nesses valores calculados. Ou seja, se eles estão de acordo com a razão, com o racional, que é aquilo que nós estudamos. Tá? Então, aqui no nosso caso, nós temos Y, viagem atraída, X, emprego. Né? Viagem, eu já sei que é deslocamento de uma pessoa. Emprego é para uma pessoa, um emprego é para uma pessoa.
Então, uma relação entre viagem atraída na zona e emprego na zona, o quociente da variável independente emprego, ele tem que ter um tamanho, um sinal positivo, né? Ou seja, se o emprego aumenta, as viagens atraídas aumentam. E tem que ter um valor próximo de 1, né? Porque a cada emprego corresponde uma viagem atraída pelo conceito de viagem que a gente viu. Obviamente, se você não tem o conceito, né, está aí analisando as coisas de maneira leiga, não vai entender, achar que é um veículo, mas tem lá um ônibus faz uma viagem com 20 pessoas, aí são 20. Não, não é. Né? É o conceito que nós estudamos aqui, que é o conceito usado em planejamento. Pois bem, então, obviamente, que aquilo que eu já falei hoje, os estatísticos vão fazer, né, uma avaliação usando, né, todas essas estatísticas aqui, né, que são calculadas. Né? Obviamente, o software que eles usam é um software ainda mais poderoso. Né? Então, todas essas estatísticas aqui, né, elas vão ser analisadas. Tá? E aqui, só para dar uma ideia, quando tem tempo, exemplifico, né, aqui com 3, agora que o tempo é menor, vou exemplificar só com 2. Né? Então, nós, né, em termos de avaliação estatística, nós, por exemplo, poderíamos analisar o R2 e o EPE. O que é R2 e EPE? Seguinte, Professor, oi. eu fiquei com uma dúvida com relação àquelas duas Opa, premissas. graças a Deus, alguém falou. Vamos lá. Aquelas duas premissas aqui, não é? Isso, no caso de x1 e x2 não foi aceito, mas a gente vai colocar mesmo assim ela na equação? Não, não vamos colocar na equação, olha só. As equações que foram propostas, ó, foi y com x1, y com x2, y com x2 e x3, não é x1 e x2, e y com x2, x3, x4. Ah, sim, no caso elas não podem ir juntas, né? Mas uma delas pode ir. Poder pode, mas não vai ser ruim, né? Não deve. Entendi. Tá? Para regressão, para você usar um modelo de regressão linear. Tá? Tá bem, obrigada. Tranquilo mesmo? Professor, Oi. tem a ver com aquela parte de álgebra linear, com vetores linearmente dependentes, né? Eu pegar dois vetores em paralelo e não iam dar nenhuma solução, né? Então seria o mesmo pensamento, x1, x2, eles é como se fossem linearmente dependentes, né? Então eles não vão dar solução, eles são como se fossem vetores paralelos, é isso? Não dá liga, não dá liga porque isso não, sabe, um interfere no outro. Estatisticamente falando, né, que tem a ver com isso aí que você está falando, essas variáveis seriam ditas colineares, né? Ou seja, se você colocar elas, né, como x e y, vai dar praticamente uma reta. Né? Ou seja, uma é uma transformação linear da outra. Tá? Tá bom. Eu acredito que vocês, eu não sei se é estatística que vocês veem aí na faculdade, que é probabilidade e estatística, se eu não me engano, né? Se fica mais na probabilidade, né? E não chega muito na estatística, né? Mas, enfim, então, eu falava que... professor? Eu estou associando isso assim, a um sistema de equações lineares, onde eu tenho duas equações, né? Vamos dizer, que seriam dois vetores, e eles são linearmente dependentes, né? Eles não vão dar solução para o sistema, né? Porque isso, você como se fosse o dobro do outro, né? Você pode fazer essa analogia também, né? Agora, aqui é especificamente a relação linear, né, entre uma variável chamada dependente
e variáveis. Então, se você tem, aqui no caso, né, fica muito claro, porque emprego total, né, e o exemplo aqui é bem montadinho aqui para... Se você pegar aqui, ó, emprego total, 9482, né? 9482 é 6.820 mais 2.547 mais 115. Tá? Então, se Y depende de emprego, se você coloca Y como função de X1 e X2, olha, se X2 já está dentro de X1, esse resultado vai dar totalmente errado, né? Melhorou ou piorou? Entendi. Não, é isso mesmo. Tá? Tá bom, tá bom. Bom, então... Professor, então Oi. nessa D eu poderia colocar X1 ao invés de X2 nas propostas? Na D. Eu Podia, Aham. podia. Vamos ver aqui, ó. Ó, você queria colocar, ó, X1 com X3 é meia bomba, X1 com X4 é baixo. A escolha de... qual foi? X2, X3, X4. É que X2 com X3 é baixo, X3 com X4 é baixo, e você está vendo aqui, Rebeca, ó, se você colocasse X1 no lugar de X2, ó, X1 com X2, com X3, a correlação linear já não é tão baixa. Tá? Sim, entendi. Com X2 Então, as relações ficam já melhores. X2 com X3, ó, já é bem mais baixa. Aham, Tá? entendi. Então, aqui seria muito melhor X2 com X3 e X4 do que X1 com X3 e X4. Mas, obviamente, você poderia, aquilo que eu falei, nada impede de você tentar. Pois bem, então, onde é que eu estava? Aqui. Tá, o que é o R2 e o que é o EPE? Só para exemplificar aqui. Então, o R nós já vimos que é o coeficiente de correlação linear, né? O R2 é o R ao quadrado, tá? Então, se você tem, exemplo, para R igual a 0,9, R2 igual a 0,81. Mas o que significa realmente esse R2? Esse R2, né, ele significa que, ou o significado do R2 qual que é? R2 é o coeficiente de determinação. Da mesma maneira que o R aqui, se você tiver apenas um X, é o coeficiente de correlação simples. Se você tiver vários X, você pode calcular o coeficiente de correlação múltipla, né, entre Y e todos os X ao mesmo tempo, e, consequentemente, elevando ao quadrado o coeficiente de determinação múltipla. Mas o que significa esse tal coeficiente de determinação? O coeficiente de correlação, eu já sei o que é. É o grau de associação, médio grau de associação linear entre as variáveis. O coeficiente de determinação, ele expressa o quê? O percentual de variação, né, de Y explicado pelas variações de
x. Então, se o R é 0,9, o R2 é 0,81. Então, significa o quê? Que 81% das variações do Y são explicadas pelas variações dos X. Ah, mas e se for simples? Aí, em vez de dos X, é do X. Então, é isso que significa o R2, o coeficiente de determinação. Então, obviamente, que quanto mais próximo de 1, melhor. E o que é o EPE? Então, é o seguinte. Vocês viram aqui? Eu tenho aqui uma nuvem, né, de pontos, que são esses pontinhos vermelhos, né? Estão muito mal feitos aqui. Tem uns que estão parecendo risco, mas são pontos, né? Aqui você tem a reta ajustada, em azul, né? E aqui você tem o afastamento, né, da nuvem de pontos em relação à reta ajustada. Então, o EPE é exatamente isso aqui, ó, esse afastamento da nuvem de pontos em relação à reta ajustada. O que significa EPE? Erro padrão da estimativa. Obviamente que quanto, né, mais essa nuvem de pontos está ali próxima da reta ajustada, melhor é esse ajustamento. Ou seja, quanto menor o EPE, melhor. Mas menor quanto? Deve ser pequeno. Mas pequeno quanto? Então, essa referência aqui é que ele deve ser menor do que 10% da média dos Y coletados. Ah, não entendi. Vamos lá para o exemplo. Então, aqui, ó, você tem 16 Y coletados. Somando isso aqui, dá 30.764. Dividindo por 16, dá 1.922,75. Isso aqui é a média dos Y coletados. Então, um bom EPE para esse nosso caso aqui seria um EPE menor do que, digamos, 200. Tá? Está muito menor do que 200. Tá bom? E aí, como é que eu calculo o R2? Como é que eu calculo o EPE? O R2 é isso aqui, ó, é o quadrado, né? Por exemplo, aqui eu tenho um Y com X1. Então, o R2 está aqui, que é o quadrado do R. O EPE está aqui, ó. Isso para aquela equação A. Para a equação C, o R está aqui,
esse R aqui. Eu não estou vendo esse R naquela matriz de correlação, porque na matriz de correlação é entre pares. Aqui é o R múltiplo, é o R entre Y e X2 e X3. E aqui é o R2, ou seja, isso aqui é isso ao quadrado, vai dar isso. E o EPE está aqui. Então, a gente vê que para a equação A, nós temos o R2 excelente e temos um EPE que está um pouco acima dos 10% de Y barra. Para a equação Y, X2, X3, nós temos um R2 ótimo e temos um EPE que está ali dentro, né? Um EPE também bom. E aí, obviamente, conforme eu falei, a equipe estatística faria análise de uma série de outras estatísticas, né? Se tivesse um tempo maior, eu ia fazer aqui mais uma análise aqui, que era um teste do Q quadrado, testando se esses coeficientes determinados eram estatisticamente diferentes de zero. Tá? Só que o objetivo aqui é vocês terem a noção de que é feita uma avaliação estatística. E a análise de razoabilidade? Então, agora seria uma coisa tecnicamente do ponto de vista de transporte, não é estatística. Tá? Então, é verificar o tamanho e o sinal dos coeficientes das variáveis independentes e o tamanho da constante. Então, é aquilo que já falei há pouco. Se Y é viagem atraída na zona, né, naquela zona, e X é emprego, pelo conceito de viagem, pelo conceito de emprego, o coeficiente da variável emprego deve ter sinal positivo e ter tamanho próximo de 1. Em termos da constante, como qualquer equação linear, essa constante ela deve ser pequena, porque senão vai significar que o x aqui não está tendo tanta influência, ou seja, para o x0 você vai ter y grande. Aí, de novo, pequeno quanto? Um bom referência é aquele mesmo 10% de y barra. No nosso caso aqui, né, é menor do que 200. Então, feito isso, nós já antecipamos aqui a equação 1, né, que nós calculamos ali, o EPE, passou dos 200, mas não passou muito. O R2 está muito bom. Né? Faríamos o exemplo aqui do teste Q quadrado. O coeficiente de x1 está próximo de 1 com sinal positivo e a constante está menor do que, muito menor do que o 10% de y barra. A equação B, EPE ruim, R2 bom, sinal e valor bom, valor da constante ruim, a equação B já está reprovada. Né? Equação C, que nós fizemos também. EPE bom, R2 ótimo,
coeficiente dos x positivos próximo de 1, bom, e a constante de regressão pequena. Equação C passou melhor do que a equação A. E a equação D, aqui é um exemplo, né, montado aqui pelo livro para mostrar exatamente que ser bom estatisticamente, ó, R2 alto, EPE baixo, não significa que a equação é boa, né? Qualitativamente aqui, ó, sinal negativo, valor, né, longe de 1, e aqui um valor negativo, né, que isso aí não interfere muito. Então, com isso, digamos, escolheríamos para esse exemplo a equação C. Por quê? Passou na avaliação estatística e, em passando na avaliação estatística, passou na avaliação qualitativa. Se tivesse duas na mesma situação, escolheria-se a melhor das duas. Bom, então agora nós estamos aqui, ó. Agora nós estamos aqui. O modelo foi calibrado. Ele está descrevendo a situação atual. Está exatamente a situação atual? Obviamente que não, né? Nenhum modelo reproduz fielmente a realidade. Além do mais, se você olhar aqui, né? Se você olhar aqui, você vai ter isso, ó. O real a esse valor aqui, o estimado a esse valor aqui. O que se fez foi um ajuste tal que o quadrado dessas diferenças fosse mínimo, né? Então, aqui, nós podemos, inclusive, né, verificar. Por exemplo, para a zona 1, qual é o valor real de viagens atraídas de Y para a zona 1? Para a zona 1, o valor real de Y é 9.428. Real por quê? Porque foi medido, foi levantado. Qual o valor dado pelo modelo? 9.320. Qual que é o resíduo? Ou seja, qual que é essa distância aqui? Ó? Qual que é essa distância aqui? É 107, alguma coisa. Então, olha só. Para 2, aqui deu a maior, né? O modelo forneceu a maior. Para a zona 2, o modelo já forneceu um valor menor, né? 2.531, quando era para ser 2.192. Que é essa situação aqui, ó. Um dá maior, né? Outro dá menor. Então, nenhum modelo reproduz fielmente a realidade. Mas o que nós queremos, nós calibramos esse modelo para quê? Para fazer a previsão do estado futuro. Então, isso que nós acabamos de mostrar ali, o que que é? Aqui nós temos, né? É como se nós tivéssemos, né, esses valores que eu mostrei aí, é como se nós tivéssemos aqui, ó, A minúsculo J igual, né, A1x1 mais A2x2 mais xn. Então, esses valores aqui, né, esses valores aqui, ó, são os valores fornecidos por essa equação calibrada. Mas o que eu quero é isso aqui, ó.
Então, eu vou usar esta equação calibrada, que é equação, essa equação aqui, por exemplo, para determinar a grande J. E aí, o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quiser, né, eu tenho aqui a zona 7. Eu tenho aqui A pequeno 7. Mas eu quero, né, aqui eu obtive A pequeno 7, né? Tinha o real, e obtenho usando o modelo calibrado. Mas eu quero a grande 7. O que eu faço? O que eu faço, pessoal? Por favor, alguém responde Professor, isso. Oi. eu acho que, assim, o modelo está calibrado, né? Isso. Então, essa Está função aí descrevendo a não... situação atual, mas eu quero é o futuro. Eu quero Aí a previsão. Você falou que essas variáveis são exógenas, né? São externas. Isso, Então, eu isso, tenho que ter a isso, isso. previsão de um órgão que vai me dar Isso, me salvou. o Tá bom, emprego tá bom. futuro. Tá bom, tá Tá bom. bom. Me salvou, me Então salvou. tá bom. Então é o seguinte, ó. Você vai entrar com valores futuros de X, né? Ou seja, você vai pegar, né, no IBGE, no IPS, para a zona 1, qual que é o valor futuro de X2 e X3. Porque se você entrar com o valor atual, você vai obter o quê? Você vai obter isso aqui, ó. Vai obter isso aqui. Ou seja, um valor muito próximo do valor atual, porque é o valor calibrado, o modelo está calibrado, ele está descrevendo a situação atual. Ó. É a descrição da situação atual. Né? Mas o que eu quero é o quê? Isso aqui é a descrição da situação atual, A pequeno 7. Mas o que eu quero é isso aqui. Então, para obter a previsão do estado futuro, eu vou alimentar o modelo com valores futuros das variáveis independentes. E esses, né, que nem o Egídio falou, as variáveis são exógenas, né, são externas. Então, você vai, né, pegar valores futuros, previsões futuras dessas variáveis independentes. São variáveis das atividades, as variáveis de uso do solo. Pois bem, feito isso, consegui avançar aqui. Aqui seria o teste do Q quadrado, né? Aqui, como é que eu volto aqui para isso? Então, isso foi o exemplo, né, de como que nós determinamos os A grande J, né? Ou seja, os valores futuros de viagens atraídas. Agora vamos exemplificar como que se determinam os P grandes I, usando um modelo de análise de categorias, o modelo de classificação cruzada. Então, nós já sabemos, né, que no caso das viagens, ou seja, deslocamento de pessoas, a produção está diretamente relacionada ao domicílio. Né? Então, né, a equipe realizou aquelas pesquisas por entrevista no domicílio, em cima de uma amostra, que foram expandidas, né? Depois, para obter o total, para montar aquela matriz de OD, né, atual, enfim. Mas com esses dados, né, das
pesquisas por entrevistas domiciliares, você pode montar taxas de produção de viagens por categorias de domicílio. O que são categorias de domicílios? São domicílios com determinadas características. Por exemplo, chamada taxa de motorização, ou seja, número de automóveis por domicílio. Por exemplo, número de habitantes por domicílio. De modo que, se você tiver aqui uma tabela em que, tipo uma matriz, né? Em que nas linhas você tem o número de automóveis por domicílio, nas colunas o número de habitantes do domicílio, o cruzamento de uma linha com uma coluna, né, vai ser uma categoria de domicílio. Que categoria? Domicílios sem automóveis, com uma pessoa. Aqui, domicílios com 3 pessoas e posse de um automóvel. E aí, a partir dos dados levantados, por exemplo, essa categoria 1. Então, numa determinada zona, digamos uma zona digamos uma zona 2, tá? Então, foram pesquisados, né, 828 domicílios dessa categoria. E lembra daquele formuláriozinho que eu mostrei, que tinha as condições socioeconômicas, que é de onde se sabe, né, quantas pessoas e quantos automóveis, né, que era aquele item de conforto domiciliar, né, para ter uma ideia da renda. E dados de deslocamento, né, que era aquela segunda página, né? Origem, destino, hora de saída, hora de chegada, modo, né? 255 deslocamentos. De modo que, se eu divido 255 viagens por 828 domicílios, então eu tenho uma taxa de produção de viagens desta categoria. Que categoria? Domicílios com um habitante sem posse de automóvel, igual a 0,308. A mesma coisa para essa outra categoria. A taxa de produção vai ser 2,34. Então, usando aquele mesmo raciocínio que o Egídio acabou de manifestar, sabendo de fonte externa qual a previsão de número de domicílios de cada uma dessas categorias para o ano horizonte, ou seja, para o futuro que a gente quer prever, você pode determinar o total de viagens produzidas por cada uma das zonas no futuro. Digamos, por exemplo, que aqui fosse uma zona 2. Então, eu quero determinar P grande 2. Né? Isso aqui é um 2, tá, pessoal? Aqui a mesa aqui não escreve direito aqui, né? P grande 2, tá? Então, P grande 2, digamos que no futuro, essa zona... Vou apagar isso aqui, que está muito ruim. Quero determinar P grande 2. Então, vamos dizer que no futuro, essa zona 2, né,
a equipe leva uma previsão de 1.000 domicílios dessa categoria. Então, eu vou ter 1.000 domicílios dessa categoria. Isso aqui é o futuro, é P grande. Vezes 0,3, vou aproximar aqui, 0,31. Digamos que no futuro, de fonte externa, se obteve a previsão de que essa zona 2 terá 5.000 domicílios desta categoria aqui. Então, 5.000 domicílios vezes 2,34. Então, supondo que essa zona só teria essas duas categorias de domicílio, o P2 seria, P grande 2 seria o total. O P pequeno 2 já foi medido. O que nós estamos querendo aqui é o P grande. Tá? Obviamente que aí você pode dizer, não, mas aí se atualmente não tem uma determinada categoria de domicílios, ou seja, essa célula aqui está vazia, então o que se faz? Esse é um dos problemas da utilização desse modelo, né? Mas você tem uma estratégia que é a seguinte: você pode ter aqui taxa de produção de viagens e aqui pessoas por domicílio. Então, por esse nosso exemplo aqui, que nós acabamos de fazer, então o que nós vimos? Que uma pessoa 0,308, 3 pessoas 2,34. Então, é o seguinte, ajustam-se, ali no exemplo, eu só tinha esses dois valores, mas eu poderia ter vários outros valores, né? Por exemplo, para domicílios com uma pessoa, eu poderia ter valores para taxas de motorização de um automóvel, de 2 automóveis, de 3 automóveis, né? Seria muito difícil, né? Você ter, digamos, dados, domicílios com uma pessoa e 3 automóveis, mas não é impossível.
né? Mas, enfim, o que se faz é ajustar equações para essas várias categorias de domicílio, a partir dos dados coletados. Então, você poderia ter aqui uma curva para um automóvel, uma curva aqui para 0 automóvel, né? Então, mesmo que você não tivesse, né, nos dados atuais as taxas de produção, usando essas curvas aqui, chamadas curvas de produção, ajustadas, né, por uma regressão. Não existe só regressão linear, existe regressão, né, não linear. Então, você usando essas curvas, você pode determinar a taxa de produção de viagens e, tendo o número futuro de domicílios da zona, você pode determinar os P grandes Is da zona, né? Que vai ser o somatório das taxas de produção vezes o número de domicílios, né, para cada uma das categorias, né? Bom, pessoal, para variar, eu não cheguei onde eu esperava, mas próxima aula nós já vamos andar de maneira mais célere, porque nós não vamos fazer exemplo de calibração, aqui já deu para vocês entenderem. Então, nós vamos fazer exemplo de utilização do modelo de distribuição e do modelo de escolha modal. E um exemplo do modelo de alocação, tá? Então, se eu tivesse chegado onde eu esperava, que era ter terminado pelo menos a distribuição, seria pertinente fazermos uma avaliação aí no dia 5, ou no dia 4, mas a gente faz o possível, né? Então, nossa próxima avaliação será no dia 11, com as aulas de hoje e do dia 5. Combinado, então, pessoal? Mais alguma dúvida? Professor, essa vai ser a última avaliação? Não, acabei de falar que essa que vem, que você está dizendo, Isso. eu espero que não, né? Mas vamos ver, isso aí tudo é um passo a cada dia, né? Quando nós estamos numa situação normal, essas datas das avaliações, você já sabe no primeiro dia de aula, mas, enfim. Professor, vamos indo. Diga. Só para te lembrar que, assim, então a nossa avaliação vai ser dia 11, né? Isso. Dia 12 não vai ter aula, né? Porque é feriado de novo, tá? Pô, você já inventou um feriado dia 7, agora um dia 12? E na semana seguinte, que é da aula do dia 19, é a última semana de aula. Não, isso aí eu estou sabendo, mas... Dia 12 é a Nossa Senhora Aparecida, professor, é feriado nacional. Não, fica melhor do dia 11, cara, porque aí do dia 11 fica melhor, né? Nós já temos, vão ser 5, né? Mas a gente vai fazer 6, que é para descartar 2, né? A gente vai ver aí, de repente vamos ver aí o jeito de dar uma aula no lugar dessa aula do dia 12, eu dou 2 aulas numa hora
alternativa, depois a gente vê aí, vamos cada dia, né? Então, mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor, obrigado. Podemos encerrar, então? Uma boa tarde, então, para vocês, pessoal. Tchau, professor.